Oi, gente, tudo bem? Sou Fabiola Martins, especialista em relacionamento e trabalho também com adolescentes. Eu vim aqui conversar com você um pouquinho para a gente entender algumas coisas que estão acontecendo com esse momento tão especial que estamos vivendo no mundo. Tu sabe que o mundo nos colocou nesse momento para a gente olhar para coisas que a gente não olhava. Para nós que estamos mais dentro de casa do que nunca, nós precisamos prestar atenção nas pessoas ao nosso redor e precisamos prestar atenção no nosso comportamento. O desafio do ser humano é se perceber. O desafio do ser humano é entender e o desafio do ser humano é parar para olhar o outro. Eu vou dar uma dica para vocês muito importante. Eu vou falar hoje sobre um tema chamado ansiedade. Fabíola, o que é ansiedade? A ansiedade, ela é boa e ela é ruim. Porque algumas pessoas são ansiosas porque estão com o pensamento acelerado e estão conectadas com o futuro e não estão vivendo hoje. E o hoje está deixando as pessoas ansiosas por causa de medos e várias outras situações que passa dentro da cabeça através dos seus pensamentos automáticos. Vou dar uma dica para você. Você já olhou seu filho dentro de casa? Você já viu o que ele está fazendo? Você já olhou as redes sociais que ele está interagindo? Você já percebeu se ele mexe muito as pernas? Se o semblante dele está triste? Você já percebeu a comunicação dele, o palavreado? Você já percebeu o quanto ele está intolerante com A, B ou Y? Você se deu conta do silêncio dele? Você já se deu conta que ele não quer falar com você? Porque talvez ele não se sinta à vontade de contar as coisas para você? Você já se deu conta nisso para quem tem adolescentes? Eu vou chamar essa atenção nesse momento porque isso é muito sério. Vocês sabiam que o maior número de suicídios está entre os adolescentes? E você sabia que adolescentes têm ansiedade e que têm depressão? Ou você acha que isso é uma bobagem? Não, não é uma bobagem. Você precisa entender que eles deprimem e criam uma tristeza profunda. E eles começam a acreditar que a vida não tem sentido. Então vocês imaginem esse ano parados dentro de casa, aula online, tá? Uma aula que está se tornando chata, que a maioria deles não estão assistindo, estão fazendo de conta que estão assistindo. Alguns dormem, disfarçam, ficam no WhatsApp. Você sabe com quem ele está conversando no WhatsApp? Eu não estou falando isso para que você entre num processo de controlá-lo, mas eu estou falando isso para que você se dê conta que isso pode ser ansiedade, tristeza profunda ou o caminho de uma depressão. E que talvez ele precise de ajuda. Pai, mãe, se liga nisso. O mundo não é perfeito, o mundo é desafiador. O mundo está fazendo com que a gente passe nesse momento por um momento de desafio absurdo. Não tem como você não olhar isso. Ah, ele está lá quietinho estudando. Tem gente que está lá estudando para um vestibular que nem tem data ainda. Mas ele está estudando. Pergunta para ele. Entra na alma dele. Bate um papo, mas entra na linguagem dele. Se você entrar cobrando, se você entrar gritando, ele não vai te ouvir. E ele vai achar que você é o pior parceiro do mundo para ele. Ele não vai conseguir se entregar para você. Senta lá e diz para ele algo muito simples: filho, se você não quiser conversar comigo, eu acho alguém legal para você conversar. Hoje a gente está aí atendendo online para todo o Brasil, para que essas pessoas que estão em silêncio, um filho muito silencioso precisa ser olhado. Uma criança silenciosa tem alguma coisa por trás, gente. Não é porque ele é queridinho. E não esqueça, você é o modelo dele. Você é que construiu este filho.
Você que deixou ele assim, tá, Fabiola, tu tá colocando todas as culpas para mim? Não. Uma criança calada às vezes está conectado com pais muito restritivos, com pais que não falam aquilo que eles precisam ouvir, que é ouvir a realidade do que a gente vive, que existe hoje com adolescentes de 14, 15, 16, 17 anos. A vida tá aí. A internet está aí mostrando para eles, por favor, abram os olhos. A internet falou tudo para eles, mas você não falou. Você não falou para eles sobre sexo, você não falou com eles sobre drogas, você não apoiou, você julgou, você criticou. Você precisa olhar para isso. Esse é um ponto. Outro ponto, olhe para você. O pânico é uma coisa que paralisa, que congela, que faz a gente gerar uma ansiedade tremenda, que faz a gente tremer, ter taquicardia, sudorese, e a gente acha que a gente está morrendo e a gente não está morrendo, a gente está fazendo pânico. Sabe por que a gente está fazendo pânico? Porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar empregado, a gente não sabe se amanhã a gente vai pagar para você que é empresário, se a gente vai conseguir manter os funcionários, a gente não sabe se a gente vai ter que demitir, a gente não sabe se a gente vai ter salário. Muitos já perderam o emprego e estão desesperados. Minha dica, busque ajuda. Vai atrás dessa possibilidade. Não deixa você sentir tudo isso sem se ajudar. Não deixa a depressão bater na sua porta. Não deixa o seu filho ficar ali olhando para isso tudo sem ajuda. Estenda a sua mão. Ele precisa de você. Ele precisa de carinho, ele precisa de acalento, ele precisa de um olhar de ternura, não de julgamento. Filho não pode ser julgado, filho tem que ser amado, respeitado pelas suas escolhas, respeitado pelo jeito que é. Se você for um pai ou uma mãe opressor, castrador ou inflexível, você vai ter uma grande tendência de ter um filho te mentindo ou fazendo coisas que você não gostaria que ele fizesse. Acolha para o coração, traga para perto, busque ajuda, faça com que ele converse com um profissional, tá bom? Eu espero que esse conteúdo de hoje tenha contribuído um pouquinho para que você abra os olhos e consiga entender o que o processo de ansiedade e depressão faz na vida das pessoas. Fico alerta de que isso é muito importante, muito sério. Meu nome é Fabiola Sanvido Martins, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental, atendo casais, adolescentes e individual. Eu tenho meu site mundodapsicologia.com.br, que é onde tem horários online, e eu também tenho atendimento presencial em Criciúma. O meu contato fica aqui abaixo e o meu WhatsApp fica à disposição de você, tá bom? Um grande abraço. Cuide de quem está em casa. A pessoa que está em casa precisa de você. E olhe para você o que você está sentindo, porque é momento de resolver. É momento, o mundo te colocou no momento de olhar para você. Fica a dica, um grande abraço, bem apertado e muita luz no caminho de cada um de nós. Estou aqui se você precisar.